Olá pessoal, bom dia a todos. Nós iremos apresentar hoje um pouco sobre o leite e seus derivados. A equipe é composta pelo Fábio Renan Carvalho, Fernando Soares Santos, Henrique Marques e por mim, Jonathan Albuquerque. Dentro dessa temática, nós iremos abordar o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, o queijo frescal, o iogurte, o doce de leite, o queijo mussarela, o queijo coalho, a coalhada e a ricota. Então, dentro desses 12 produtos, nós vamos abordá-los como subprodutos originários da produção do leite, a partir de processos que são oriundos a partir dessa transformação do leite nesses subprodutos. O leite condensado, inicialmente, ele pode ser considerado como produto. Ele tem também como base o leite. E de acordo com a portaria número 46, essa instrução normativa que foi criada lá no ano de 2018, o leite condensado ele pode ser considerado como produto resultante da desidratação parcial do leite adicionado de açúcar. É muito importante nós destacarmos que o leite condensado ele tem essa adição de açúcar. Então, todo leite condensado que ele não tiver açúcar, de acordo com a legislação brasileira, ele não é um leite condensado, sim um produto derivado do leite, que pode ter um teor de gordura e proteína. O leite condensado ele vem se subdividir em 3 categorias. Leite condensado com alto teor de gordura, com um teor de gordura superior a 16%. Leite condensado integral, que tem um teor de gordura que fica entre 8% a 16%, desnatado. É importante ressaltar que o leite desnatado ele nunca terá 0% de gordura. Sempre haverá uma porcentagem. Pode variar de 1% até mesmo 8%. E mesmo assim será considerado um leite desnatado. Para se fazer esse leite condensado, são necessários 2 ingredientes básicos, que é o leite condensado, o leite concentrado e a sacarose. A sacarose ela pode ser obtida do creme de leite, da gordura anida de leite, da lactose, do leite em pó ou até mesmo da manteiga. As etapas de produção são divididas em 6 categorias. A centrifugação, onde o produto vai ser inicialmente macerado, a filtração para remover impurezas, a pasteurização para trazer a consistência mais característica do produto, a adição de açúcar, que é o que caracteriza inicialmente um leite condensado, de acordo com a legislação brasileira. A vaporização, que vai dar novamente uma consistência e remover alguns micro-organismos do produto. E a adição de lactose. A adição de lactose ela pode ser opcional, caso o público-alvo tenha algum problema de tolerância à lactose ou não consumam mesmo. Então a lactose, essa adição é opcional. O creme de leite, por sua vez, ele apresenta alguns processos reduzidos se comparado ao leite condensado. De acordo com a portaria 146 de 1996, o creme de leite ele pode ser considerado e caracterizado como um produto que é originário do leite, que tem um alto teor de gordura. Ele é separado inicialmente por um processo de emulsão de gorduras em água. Então a gordura emulsificada, a gordura do leite é emulsificada para que se consiga atingir esse ponto e a cremosidade do creme de leite. Esse creme de leite ele é caracterizado e subdividido de acordo com o seu método de produção e seu teor de gordura. Ele pode ser pasteurizado, esterilizado ou creme de leite UTH, creme de leite integral. Dentro dos ingredientes básicos para essa produção do creme de leite, nós destacamos que o leite de vaca como um todo é o ingrediente base para se produzir o creme de leite e a adição opcional de alguns sólidos solúveis, alguns sólidos lácteos, que pode ser o leite em pó, até mesmo em alguns casos uma quantidade de gordura e assim por diante. Dentro das etapas de produção, se nós formos comparar com o processo produtivo do leite condensado, nós destacamos que são processos reduzidos. Se comparado ao leite condensado, que nós tínhamos 6 processos, no creme de leite nós teremos apenas 4, que é a centrifugação, a filtração, a homogeneização do produto e, por último, mais importante, a emulsificação. É no processo de emulsificação que o creme de leite vai atingir a textura de creme de leite a partir do processo de criação de moléculas moléculas mais complexas de gordura. A manteiga também, assim como os demais produtos, também existem N processos que são realizados para sua produção e ela passa por alguns processos que já foram realizados no creme de leite, porque a manteiga ela pode ser produzida também a partir do creme de leite. De acordo com a mesma portaria 146 de 1966, a manteiga ela pode ser considerada como um produto gorduroso que ele é obtido exclusivamente pela bateção e massalagem do leite, podendo ser incrementada com a modificação biológica a esse creme pasteurizado. Ou seja, a manteiga ela pode ou não
ser incrementado de alguns fermentos que vão facilitar esse processo de deriva do leite, pasteurizando assim mais rapidamente o produto. Então, essa manteiga ela pode ser produzida tanto a partir do creme de leite fresco, quanto também do leite, se for realizado o processo de fabricação do creme de leite. Ela se divide em manteiga extra e manteiga de primeira qualidade, que é extremamente apreciada pelos brasileiros. Então, esse teor de leite, esse processo de fabricação, eles implicam diretamente nessa classificação da manteiga e no seu valor de mercado. Então, manteigas que têm um alto teor de leite como seu produto de matéria-prima têm um valor mais apreciado no mercado. Dentro dos ingredientes, nós temos a base, o leite, o fermento, que é um ingrediente opcional, caso queira acelerar esse processo de fabricação da manteiga. Geralmente é um fermento biológico, alguns lactobacilos e bactérias vivas. E alguns complementos, como sal de cozinha, por exemplo. Esse aqui é um complemento opcional, por isso que existe manteiga com sal e sem sal. Ainda em medidas mais extremas, existem manteigas que são incrementadas de alguns condimentos, como pimenta do reino, alho e assim por diante. Mas isso daí varia de acordo com o gosto do produtor. Dentro das etapas de produção do creme de leite, nós destacamos o preparo desse creme, o tratamento do creme para tirar algumas impurezas, a batedura, que é um processo de extrema importância, pois é na batedura que nós vamos conseguir emulsificar essas moléculas de gordura, assim dando a textura, digamos que mais homogênea de manteiga. Após isso é realizada uma lavagem, que a lavagem ela pode ocorrer em água gelada, a fim de remover o restante do soro do leite que ainda está presente no processo. A salga da manteiga, que é um processo opcional, pois existem manteigas com sal e sem sal. A massalagem, novamente, que é um processo que vai dar aquela textura de manteiga, vai remover algumas impurezas e assim por diante. Então, na manteiga, na produção de manteiga, existem esses 6 processos de suma importância. O queijo manteiga, por sua vez, ele passa por alguns processos já descritos anteriormente, entretanto, durante essa produção do queijo, é adicionada manteiga. Essa manteiga, por sua vez, ela deve ser a manteiga de garrafa. De acordo com a Instrução Normativa, número 30 de 2001, o queijo manteiga ele é obtido através da coagulação do leite, empregando alguns ácidos orgânicos. Então o queijo vai, digamos que, coagular, gerar quando está coalhada, né, aquele coalho, e essa massa ela vai ser submetida a alguma dosagem de manteiga de garrafa. Ela passa pelo processo de lavagem, pelo processo de fusão, com um acréscimo novamente de manteiga de garrafa. Então, o queijo manteiga vai ter essa característica de ter um teor mais elevado de gordura, justamente devido a esse emprego de manteiga de garrafa. A classificação desse queijo manteiga, ele pode ser subdividido em 2 categorias, de acordo com a gordura, que ela varia entre 25% a 55%, e o teor de umidade, que ele varia de 50% a 55%. Dentro dos ingredientes, nós destacamos, como são ingredientes obrigatórios, o leite, a manteiga de garrafa, que é obrigatório para a produção do queijo manteiga, e alguns ácidos orgânicos para ajudar na coagulação do leite. Dentro do processo produtivo, observando esse fluxograma, nós destacamos, é adicionado o leite ao coalho para que o queijo venha a talhar, prepara-se o queijo para o processo de talhar, que leva em média 20 minutos, a salga, prepara-se a massa e aos poucos vai se adicionando a adição de manteiga de garrafa. Então o queijo é embalado, processo muito importante para ajudar na conservação do produto, e após isso é armazenado com ambiente com temperatura controlada, umidade controlada, assim por diante. Dando prosseguimento, o queijo Minas Frescal ele é definido, pela portaria número 352 de 4 de setembro de 97, e é o queijo fresco obtido pela coagulação enzimática do leite coalho ou enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não com a ação de bactérias lácteas específicas. Nesse sentido, a sua classificação dá da seguinte forma: semi-gordo, como vocês podem observar, alta umidade ou consumido fresco. E quais esses ingredientes? Os ingredientes necessários, fundamentais, são o leite, o coalho e os complementos, que podem ser leite em pó e outros. Quais etapas de elaboração são necessárias? A primeira é a pasteurização, o preparo do leite, o tratamento da massa, a agitação, enformagem, a salga e a embalagem. Outro produto de grande importância é o iogurte.
O iogurte é definido, né, pela Instrução Normativa número 46, de 23 de outubro de 2007. Ele define a seguinte, né, a Instrução Normativa. É o leite fermentado derivado exclusivamente da fermentação das bactérias lácteas, Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus. E a classificação se dá pela matéria gorda, como creme, integral ou desnatado. Quais os principais ingredientes? O leite, né, o principal ingrediente, o açúcar e a cultura láctea. Sendo que a cultura láctea ela pode ser utilizada e também outros elementos, como as frutas que podem compor esse iogurte, de acordo com a necessidade do fabricante. Quais as etapas de elaboração? Nós temos a etapa 1, tratamento térmico, etapa 2, padronização, 3, adição de açúcares, 4, adição de cultura láctea, 5, incubação e resfriamento. O doce de leite é outro importante, né, produto. Ele é definido segundo a portaria número 358/1997, de 97, é o produto obtido por concentração e adição de calor à pressão normal ou reduzida do leite, ou do leite constituído, ou sem adição de sólido de origem láctea. Qual a sua classificação? É classificado de duas formas, adição de substâncias e matéria gorda. Na adição de substâncias, com adições, leite, ou com adições, e a matéria gorda, doce de leite com creme e doce de leite. Quais os ingredientes? A leite, a sacarose e os complementos, que podem ser coco, ralado ou chocolate, ou alguns outros elementos que é utilizado. Quais as etapas de elaboração? As etapas, né, a primeira etapa, aquecimento, segunda etapa, cozimento, terceira etapa, resfriamento e o envase. O queijo mussarela, né, ele também é definido pela portaria número 364, de 4 de setembro de 97, é o queijo que se obtém pela filagem de uma massa acidificada, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas. E com a classificação, se classifica quanto à umidade e quanto à matéria gorda. Quanto à umidade, média, alta e muita umidade. Quanto à matéria gorda, gordo, semigordo ou extra gordo. Quais os ingredientes são necessários? São necessários leite, leite coalho ou enzimas coagulantes e cloreto de sódio. As etapas de elaboração são descritas: primeiro, a adição de leite coalho, segundo, preparação para coalhar, terceira, salga, quarta, preparação da massa, quinta, adição do soro e sexta, embalagem e sétima, armazenamento. Bem, dando continuidade na apresentação dos produtos derivados do leite, agora nós vamos expor os 4 últimos produtos, sendo o primeiro a coalhada. Qual a definição de coalhada? Segundo a Instrução Normativa número 46 do MAPA, do dia 23 de outubro de 2007, coalhada é proveniente do leite fermentado, cuja fermentação se realiza por cultivos individuais ou mistos de bactérias mesofílicas, produtoras de ácido lático. Qual a classificação? No geral, a coalhada é classificada em 3 grandes grupos, sendo o primeiro com creme, segundo integral e terceiro desnatado. Qual os ingredientes? Na produção da coalhada existem 2 ingredientes obrigatórios, sendo eles o leite e as bactérias láticas. Já os ingredientes opcionais ou complementos podem ser frutas, mel ou até café. Qual as etapas de elaboração? A primeira é a seleção do leite, a segunda, pasteurização, a terceira, fermentação, a quarta, incubação, a quinta, a quebra e a sexta, o resfriamento. O segundo produto é o requeijão. Qual a definição de requeijão? De acordo com a portaria número 359, do dia 4 de setembro de 1997, requeijão é o produto obtido pela fusão da massa coalhada
cozida ou não, desourada e lavada, obtida por coagulação ácida e ou enzimática do leite, opcionalmente adicionada de creme de leite, e ou manteiga, e ou gordura anidra de leite. Qual a classificação? O requeijão é classificado em 3 tipos, sendo o requeijão cremoso e o requeijão de manteiga. Qual os ingredientes? O ingrediente obrigatório na produção do requeijão é o leite. Já os ingredientes opcionais ou complementos podem ser utilizados manteiga, sal, temperos ou especiarias. Qual as etapas de elaboração? Primeiro é a pasteurização, segundo a coagulação, terceiro o aquecimento, quarto eliminação, quinta preparação, sexta pesagem e sétima fundição. O terceiro produto é a ricota. Qual a definição de ricota? Segundo a Instrução Normativa número 65, do dia 21 de junho de 2020, ricota é o queijo obtido pela precipitação a quente de proteínas do soro do leite, com ou sem adição de ácido, com adição de leite em até 20% do seu volume. Qual a classificação? A ricota é classificada em 2 tipos, sendo a fresca e a defumada. Qual os ingredientes? Os ingredientes obrigatórios utilizados na fabricação da ricota são o leite e o soro do leite. Já os opcionais ou complementos podem ser sementes, temperos ou especiarias ou legumes. Quais etapas de elaboração? A primeira é a preparação, a segunda é o aquecimento, terceira a adição de acidulante, quarta repouso, quinta enformagem, sexta refrigeração, sétima desenformagem. E o quarto e último produto é o queijo coalho. Qual a definição de queijo coalho? Conforme a Instrução Normativa número 30, do dia 26 de junho de 2001, queijo coalho é o queijo que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementadas ou não pela adição de bactérias láticas selecionadas, e comercializado normalmente com até 10 dias de fabricação. Qual a classificação? O queijo coalho é dividido em 3 tipos, sendo o primeiro de média a alta umidade, o segundo de massa cozida ou semi-cozida e o terceiro pelo teor de gordura entre 35% e 60%. Qual os ingredientes? Os obrigatórios são o leite e o coagulante. Já os opcionais ou complementos podem ser o cloreto de sódio, temperos, especiarias e etc. Quais etapas de elaboração? A primeira é a pasteurização, a segunda a adição do coalho, a terceira a coagulação, a quarta o corte, a quinta a mexedura, a sexta o cozimento, a sétima a salga, a oitava a enformagem, a nona a prensagem, a décima a maturação, a 11ª a embalagem e a 12ª o armazenamento. Então, no geral, era isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Obrigado e até a próxima.